A vida de Helena e Marcos, um casal que um dia se apaixonou sob o sol vibrante de Salvador, na Bahia, havia se transformado em uma paisagem árida e silenciosa, tão diferente do calor e da alegria que marcaram o início de seu relacionamento. Morando em São Paulo, na agitação de um apartamento que antes era um ninho de amor, eles agora se moviam como sombras, o peso do não dito sufocando o ar entre eles. O casamento que eles imaginaram ser um jardim florido, agora se assemelhava a um deserto, vasto, vazio e impiedoso, onde cada dia era uma luta pela sobrevivência emocional. Marcos, um arquiteto dedicado, passava horas mergulhado em projetos, construindo mundos no papel enquanto seu próprio lar desmoronava tijolo por tijolo. Helena, uma professora que dedicava sua energia a inspirar seus alunos, chegava em casa e encontrava um silêncio que esgotava sua alma. As conversas, antes cheias de sonhos e risadas, agora se limitavam a formalidades sobre contas a pagar e tarefas domésticas. A intimidade emocional e física havia se evaporado como uma poça d'água sob o sol escaldante do meio-dia. O deserto não era apenas uma metáfora, era a realidade que eles viviam dentro de 4 paredes. Eles estavam juntos, mas terrivelmente sozinhos, cada um perdido em sua própria sede de afeto e compreensão. A crise não chegou como uma tempestade de areia repentina, mas como uma seca lenta e gradual. Pequenas mágoas não resolvidas, palavras ríspidas trocadas no calor do cansaço, a rotina que os transformou em companheiros de quarto, e a sensação de que o outro já não os via mais. Eles se tornaram especialistas em evitar conflitos, o que ironicamente criou o maior conflito de todos, a indiferença. Cada dia que passava, o oásis de esperança parecia mais distante, uma miragem inalcançável. E a pergunta que pairava no ar, silenciosa e aterrorizante, era como eles haviam chegado ali. E, mais importante, haveria um caminho de volta, ou eles estavam destinados a perecer naquela aridez, perdidos um do outro para sempre. O deserto do casamento de Helena e Marcos tornou-se ainda mais implacável. Cada tentativa de conexão era como cavar na areia em busca de água, apenas para encontrar mais secura. Certa noite, na tentativa de quebrar o gelo, Marcos comprou ingressos para o cinema, um gesto que lembrava os primeiros dias de namoro. Mas no escuro da sala, sentados lado a lado, o abismo entre eles era palpável. As luzes da tela dançavam em seus rostos, mas seus olhares não se cruzavam, e o único som que compartilhavam era o da mastigação da pipoca. A volta para casa foi em um silêncio pesado, e o que deveria ter sido um pequeno oásis, tornou-se apenas mais um lembrete da sede que sentiam. Helena, por sua vez, tentou a abordagem direta. Preparou um jantar especial, acendeu velas e esperou que a atmosfera a ajudasse a dizer tudo o que sentia. Marcos, não podemos mais continuar assim, ela começou, com a voz trêmula. Mas a conversa rapidamente descambou para uma lista de acusações e mágoas antigas. As palavras dele eram defensivas, as dela, carregadas de anos de frustração. Eles não estavam dialogando, estavam apenas jogando areia um no outro em uma tempestade de ressentimento que os deixou ainda mais cegos e perdidos. Cada tentativa de consertar as coisas por conta própria parecia afundá-los ainda mais, como se estivessem presos em areia movediça. O fundo do poço para Helena chegou em uma terça-feira chuvosa. Marcos ligou avisando que ficaria até mais tarde no escritório, uma desculpa que já havia se tornado rotina. Sozinha no apartamento silencioso, com o som da chuva batendo na janela, Helena sentou-se no sofá, e o peso de sua solidão a esmagou. Ela olhou ao redor, para os porta-retratos que exibiam sorrisos de um passado distante, e sentiu um desespero profundo, uma secura na alma que nenhuma lágrima parecia aliviar. Foi ali, naquele momento de total impotência, que ela percebeu que todas as suas forças, toda a sua inteligência e toda a sua vontade não eram suficientes. Eles haviam se perdido de uma forma que a lógica humana não conseguia explicar nem resolver. Em seu desespero, seu olhar caiu sobre um pequeno livro empoeirado na estante, uma Bíblia que ganhara de sua avó e que não era aberta há anos. Sem saber exatamente por quê, ela a pegou. As páginas finas pareciam frágeis em suas mãos trêmulas. Ela não procurou por uma passagem específica,
Apenas abriu e seus olhos pousaram em uma frase. Naquele instante não foi a mente que entendeu, mas o coração que sentiu uma fagulha, a primeira gota de chuva em um solo rachado. Pela primeira vez em muito tempo, Helena não tentou encontrar uma solução, não planejou uma nova conversa, não buscou uma nova estratégia. Ela simplesmente se curvou e, em meio às lágrimas, começou a orar uma prece desajeitada e sincera, pedindo não por um milagre, mas por uma direção, um mapa para fora daquele deserto devastador. Aquela oração desajeitada no meio da sala não transformou o casamento de Helena da noite para o dia. O deserto lá fora continuava o mesmo. Marcos ainda era distante e o silêncio ainda era um companheiro constante. Mas algo dentro dela, uma minúscula semente de esperança, havia sido plantada. Movida por aquela nova sensação, Helena começou um pequeno ritual secreto. Todas as manhãs, antes que a casa acordasse, ela passava alguns minutos lendo aquela Bíblia empoeirada, buscando não respostas mágicas, mas um pouco daquela paz que sentira em seu momento de maior desespero. E foi em uma dessas manhãs, lendo sobre amor, paciência e perdão, que o insight veio. A sabedoria que ela encontrou não era um grande plano estratégico para mudar seu marido, mas um chamado para mudar a si mesma. Ela percebeu que, por anos, sua felicidade dependia da reação de Marcos. Ela era gentil esperando gentileza de volta. Ela pedia desculpas esperando um pedido de desculpas em troca. Cada atitude sua era uma moeda de troca. E quando o retorno não vinha, a amargura crescia. A direção que a fé lhe apontava era radicalmente diferente. Amar sem esperar nada em troca. Oferecer água fresca no deserto, mesmo que a outra pessoa não parecesse ter sede. Parar de apontar o dedo para a aridez de Marcos e começar a cultivar o seu próprio pequeno jardim, bem ali, no meio da areia. Essa revelação foi ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. Exigia uma coragem que ela não sabia se possuía. Significava ser vulnerável, agir contra seu orgulho ferido e seus sentimentos de injustiça. Em uma noite, após mais um jantar silencioso, ela olhou para Marcos, imerso na luz azul da tela do celular, e sentiu a vontade de sempre, ressentimento. Mas então, a decisão consciente falou mais alto. Ela não esperaria que ele mudasse para que ela pudesse ser feliz. Ela tomaria a iniciativa não como uma tática, mas como um ato de fé. Foi assim que nasceu o que Helena chamou de sua atitude do oásis secreto. Seria sua prática diária e silenciosa de criar pequenos pontos de vida no meio do deserto. Não seriam grandes gestos, que poderiam parecer falsos ou forçados, mas pequenas e consistentes gotas de graça. Em vez de criticar o cansaço dele, ela passaria a oferecer um copo de água quando ele chegasse. Em vez de encontrar defeitos em seus projetos, ela faria um esforço consciente para encontrar algo para elogiar. Ela decidiu que seu foco não seria mais a sede que sentia, mas as pequenas fontes de água viva que ela mesma, com a força que vinha da fé, poderia começar a oferecer. Era uma decisão de fé em ação, o primeiro passo de uma longa caminhada para fora do deserto. A implementação da atitude do oásis secreto começou com gestos quase imperceptíveis. Certa noite, Marcos chegou do trabalho, o rosto marcado pelo cansaço, e se preparou para a rotina de sempre: largar a pasta, afrouxar a gravata e se isolar no escritório. Mas, dessa vez, Helena o encontrou no corredor. Em vez do silêncio acusador de sempre, ela simplesmente lhe estendeu uma xícara de chá. "Você parece exausto." "Fiz para você," ela disse, com uma simplicidade que o desarmou. Marcos ficou imóvel por um segundo, os olhos desconfiados. "O que foi?" ele perguntou, a voz seca. A antiga Helena teria respondido com sarcasmo, mas a nova Helena apenas sorriu suavemente e disse: "Nada. Só um chá." Ele pegou a xícara sem dizer obrigado e foi para o escritório. A primeira gota de água havia sido oferecida, e mesmo que tenha sido recebida com a aridez de sempre, ela não evaporou. Os dias seguintes foram um teste de perseverança. Helena continuou com suas pequenas ofertas de graça. Deixava um bilhete com um elogio sincero sobre um detalhe em um projeto que ele havia lhe mostrado, ou enviava uma mensagem no meio do dia, perguntando simplesmente se ele estava bem.
A reação de Marcos variava entre a indiferença e a suspeita. Ele não entendia aquela mudança. Para ele, era mais fácil acreditar que era uma nova tática, uma calmaria que antecedia outra tempestade. A fé de Helena era testada a cada momento. Havia dias em que a secura dele parecia sugar toda a sua energia, e ela se sentia uma tola, regando uma terra que parecia morta. A recaída veio em uma sexta-feira. Helena havia planejado um fim de semana diferente, talvez uma viagem curta para a Serra da Cantareira para que pudessem respirar um ar diferente. Quando apresentou a ideia, Marcos respondeu sem tirar os olhos do computador: "Não vai dar, tenho muito trabalho." A resposta fria e automática foi como uma rajada de vento quente no rosto de Helena. Todo o ressentimento que ela vinha tentando aplacar voltou com força. "É claro que você tem", ela explodiu. "O trabalho é sempre mais importante." A velha dinâmica se instalou instantaneamente. A discussão foi amarga, e Helena foi dormir sentindo-se derrotada, com o gosto de areia na boca. Seu pequeno oásis parecia ter sido soterrado. Na manhã seguinte, o desânimo era profundo. Ela sentia vontade de desistir, de voltar para a segurança de sua própria indiferença. Mas, em seu ritual matinal, com a Bíblia aberta, seus olhos encontraram uma passagem que falava sobre não se cansar de fazer o bem, pois a colheita viria no tempo certo. Foi um bálsamo para sua alma ferida. Ela entendeu que a jornada no deserto tinha dessas coisas, tempestades e a sensação de andar em círculos. A fé não era a ausência de dificuldades, mas a força para dar o próximo passo mesmo quando se está cansado e ferido. Ela respirou fundo, pediu perdão a Deus por sua explosão e decidiu recomeçar. E então as pequenas vitórias começaram a brotar. Uma noite, enquanto ela lavava a louça, Marcos se aproximou e pela primeira vez em meses pegou um pano de prato para ajudá-la. Não disseram nada, mas o gesto foi um trovão no silêncio do apartamento. Em outra ocasião, ele chegou em casa com uma caixa de bombons, os preferidos dela. "Passei em frente à loja e lembrei de você", ele disse meio sem jeito. Eram flores tímidas e frágeis, mas estavam nascendo no solo que antes era estéril. A maior mudança, no entanto, veio quando Helena adoeceu. Uma gripe forte a deixou de cama por 2 dias. Sem que ela pedisse, Marcos remarcou suas reuniões. Foi à farmácia, fez canja e cuidou dela. Vê-lo ali, preocupado, foi para Helena a visão da primeira fonte de água clara em seu deserto particular. A terra dura e rachada de seu casamento estava, finalmente, começando a amolecer sob a irrigação constante da fé em ação. A travessia ainda era longa, mas pela primeira vez, eles não estavam mais parados. Estavam caminhando juntos. Os meses que se seguiram foram como a chegada lenta e constante da primavera após um longo inverno. O apartamento, antes um túmulo silencioso, agora ecoava com o som de conversas e, para a surpresa de ambos, risadas. A atitude do oásis secreto de Helena, regada pela fé e persistência, havia não apenas criado pequenos pontos de vida, mas havia ensinado a Marcos o caminho até eles. Ele, por sua vez, aprendeu a cavar suas próprias fontes, respondendo ao carinho com carinho, à atenção com atenção. O amor entre eles estava sendo reconstruído, não sobre a base frágil da paixão juvenil, mas sobre os alicerces sólidos de um compromisso testado pelo fogo e pela seca. Certa noite, sentados na varanda, observando as luzes de São Paulo, foi Marcos quem quebrou um silêncio confortável. "Helena", ele começou, a voz calma. Eu sei que quase nos perdemos. Eu estava tão focado no trabalho, em construir coisas lá fora, que deixei nossa casa desmoronar. Eu sinto muito." Naquele momento, não havia acusação ou defesa, apenas a vulnerabilidade de um homem que finalmente encontrava o caminho de volta. Helena segurou a mão dele e disse: "Eu também me perdi. Eu esperava que você me salvasse, sem perceber que eu mesma estava morrendo de sede e não procurava a fonte certa." Aquela conversa abriu as comportas para o perdão e para uma nova comunicação. Eles falaram sobre o deserto que haviam atravessado, não com a dor do ressentimento, mas com a sabedoria de sobreviventes. Helena compartilhou como sua busca por Deus, no fundo do poço, a ensinou a amar de uma forma que ela não conhecia, um amor que dá sem a necessidade de receber. Marcos ouviu, não com ceticismo,
mas com um respeito profundo, pois ele havia sido a testemunha viva daquela transformação. Ele reconheceu que a mudança dela foi o que o despertou de seu próprio torpor. A lição principal que aprenderam foi clara. A restauração do casamento não foi um milagre passivo. Foi o resultado de uma parceria entre a graça divina, que ofereceu a direção e a força, e a ação humana, a decisão corajosa de Helena de dar o primeiro passo e a disposição de Marcos de segui-la. Eles entenderam que todo relacionamento passa por desertos, mas a chave não é evitar a aridez, e sim aprender a encontrar a fonte de água viva e ter a coragem de oferecê-la um ao outro, um gesto de cada vez. O oásis que encontraram não era um lugar sem problemas, mas uma nova maneira de caminhar juntos, sabendo que mesmo na secura, a esperança pode florescer. A jornada de Helena e Marcos, da aridez de um deserto de indiferença até o oásis de um amor maduro e restaurado, é uma poderosa prova de que nenhuma terra é estéril demais quando é regada com fé e atitudes de amor. Eles nos ensinam que, muitas vezes, a transformação não começa com uma mudança no outro, mas com uma decisão corajosa em nosso próprio coração. A decisão de oferecer água fresca, mesmo quando tudo ao redor é secura. A decisão de ser o primeiro a amar, a perdoar, a dar um passo na direção do outro. Talvez hoje você se sinta caminhando em seu próprio deserto particular. Talvez o silêncio, a distância e as mágoas pareçam grandes demais para superar. A história deles existe para te dizer: há esperança. A mesma fonte que deu a Helena a força para começar sua atitude do oásis secreto está acessível a você. Comece com um pequeno gesto, uma única gota de graça oferecida sem expectativas. Você pode se surpreender com a vida que pode brotar a partir dessa simples atitude de fé. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir este vídeo, deixar seu comentário e compartilhar com quem precisa ouvir esta mensagem de esperança. Sua interação nos ajuda a alcançar mais corações.